Novembro Azul é conhecido como o mês da conscientização sobre a saúde masculina, com foco na prevenção ao câncer de próstata. Mas o que muita gente não sabe é que a saúde bucal tem uma relação direta com a saúde geral do homem. Eu sou a doutora Luana Dutra, idealizadora da L-Clinic, o lugar onde odontologia e medicina andam sempre de mãos dadas. E hoje eu vou te contar algo que talvez você nunca tenha escutado falar. Você sabia que o estresse e a má oclusão podem reduzir a sua libido? Muita gente associa o dentista apenas à saúde bucal, à estética ou ao sorriso. Mas o que pouca gente sabe é que o equilíbrio da boca e da face tem impacto direto sobre os hormônios, sobre o sono, sobre o humor e até sobre a libido. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Parece improvável, né? Mas quando a gente entende fisiologia do corpo humano como sistema único, isso faz total sentido. A odontologia integrativa nos ensina que tudo no corpo está interligado: músculos, articulações, respiração, hormônios e até as emoções. E a boca é uma das principais portas de entrada desse equilíbrio ou desse desequilíbrio. Vamos começar pelo estresse. Quando o corpo recebe uma ameaça, seja ela física, mental ou emocional, ele ativa o sistema nervoso simpático, o famoso fuja ou lute. Nesse momento, o cérebro libera cortisol e adrenalina, dois hormônios que servem para manter o corpo em alerta. Só que seu corpo talvez esteja em alerta o tempo todo. Reuniões, prazos, trânsito, preocupações financeiras, trabalho, família. E o que era para ser um mecanismo temporário de defesa virou um estado crônico de tensão. E esse excesso de cortisol provoca uma cascata de efeitos silenciosos. Ele reduz a produção de testosterona, atrapalha o sono, aumenta a inflamação e altera o metabolismo e pode desregular a sua energia sexual. Ou seja, quanto mais estresse, menos libido. E onde a odontologia entra nisso tudo? A boca, a mandíbula e a ATM, que é a articulação temporomandibular, são regiões que armazenam tensão emocional. É automático. Quando estamos sob pressão, inconscientemente, apertamos os dentes, travamos a mandíbula e contraímos os músculos da face. Isso gera bruxismo, dores de cabeça, tensão cervical, distúrbios na articulação temporomandibular. Essa contração constante ativa receptores musculares, que mandam mensagens ao cérebro dizendo: estamos em perigo, fiquem alerta. E adivinha o que acontece? O corpo continua produzindo cortisol. Ele não relaxa. E o corpo em alerta não produz hormônios sexuais com eficiência. O organismo entende que não é para procriar, não é para sentir prazer, é hora de sobreviver. E essa é uma das razões pelas quais pacientes com bruxismo crônico ou disfunções da ATM relatam queda de libido, irritabilidade, cansaço, falta de disposição. Do ponto de vista fisiológico, isso é simples e fascinante. O excesso de cortisol inibe o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, que é o sistema hormonal responsável por regular função reprodutiva e a libido. Quando esse eixo está bloqueado, a testosterona cai. A queda da testosterona, por sua vez, reduz massa muscular, aumenta a fadiga e diminui o desejo sexual. E para piorar, o estresse também reduz o hormônio do crescimento, o GH, e altera a produção de dopamina, que é um neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer. Entendam uma coisa: a cadeia é longa, mas o gatilho é simples. Um hábito inconsciente de apertar os dentes pode desencadear um desequilíbrio hormonal em cascata e altera a produção de dopamina. E qual é o papel do dentista nessa história? Como que nós, dentistas, podemos te ajudar? Vamos lá! A oclusão é a forma com que os dentes se encaixam.
Quando há um desequilíbrio dessa mordida, mesmo que discreto, o corpo tenta compensar de alguma forma. E essa compensação sobrecarrega os músculos da mastigação, ativa o sistema nervoso simpático, que eu falei lá no início, e o resultado? O corpo entra num ciclo de tensão constante, com microinflamações nos músculos, liberação de ácido lático e fadiga crônica. E, de novo, tudo isso mantém o organismo num estado de alerta que reduz a libido, o sono e até mesmo a produção de colágeno. Por isso, o diagnóstico da oclusão, ou seja, de uma mordida errada, não é apenas uma questão estética, é funcional, hormonal e até emocional. Um dentista de verdade não observa só o sorriso, observa postura, padrão respiratório, tipo facial, nível de estresse, qualidade do sono, porque o sistema mastigatório é, de fato, um reflexo da saúde integral. A boa notícia é que esse ciclo pode ser revertido. Quando tratamos a causa e não apenas o sintoma, o corpo responde mais rapidamente. Dispositivos como a Sleep Guard, que são as placas miorrelaxantes, tratamentos ortodônticos quando necessário, toxina botulínica, que é o famoso Botox, em pontos estratégicos, podem ajudar de forma individual ou combinada. E o resultado não é apenas ausência de dor. É a melhora do sono, da energia, da vitalidade e, sim, a melhora da libido. Porque o corpo relaxado volta a produzir serotonina, dopamina, testosterona, tudo isso com mais eficiência. Quando falamos em rejuvenescimento, precisamos entender que não começa na seringa de preenchimento, de bioestimulador ou em lentes de porcelana. Ele começa na biologia. Um rosto bonito é consequência de um corpo equilibrado. Depende de muita coisa, depende de sono, de respiração, de mastigação, de um sistema hormonal saudável. Ninguém rejuvenesce de fato se vive inflamado, estressado e cansado. A beleza é uma consequência da saúde e a libido é um termômetro dessa vitalidade. Então, se você sente fadiga, tensão facial, sono ruim, pouca energia, talvez o problema não esteja apenas nos hormônios, mas também na sua oclusão, na sua respiração e no seu estresse acumulado. Cuidar da boca é cuidar do corpo inteiro, é devolver o bem-estar, a saúde, a beleza de dentro para fora. E muitas vezes o primeiro passo para recuperar a sua libido começa no sorriso. Se você se identificou com alguma coisa que eu te disse nesse vídeo, procure seu dentista. Muito provavelmente ele vai conseguir te ajudar. E agora eu vou falar para você o mesmo que eu falo para os meus pacientes do consultório. Já era, casou comigo. Te vejo no próximo vídeo.